na internet, a rede é assim. Estamos de volta com o Paulo Marcílio, diretor executivo da Logo e Tipos, e também o corredor de rally. Muito legal, Paulo. A gente encerramos o bloco anterior falando do impacto que a informalidade causa no seu negócio, né, na comunicação visual. Esse impacto, como é que você lida com isso? Quando você recebe uma pessoa lá que precisa de um serviço que você sabe que é informal, como é que você trata isso, Paulo? Porque isso impacta a geração de emprego. Pagam muitas áreas, né? Sim, na verdade uma avaliação que eu sempre fiz, depois que eu percebi que essa explosão de formalidade estava acontecendo, foi focar no que eu faço. Não me preocupar com essa informalidade, que não cabe a mim julgar ou trabalhar com isso. Mas a minha preocupação maior foi fazer com que o meu cliente, ou cliente formal, né, são as grandes indústrias, as multinacionais, que não têm condições de contratar essas empresas, fossem protegidas. Uhum. Então, deixar bem claro algumas condições. Então, você ter as normas de NR para tratamento de treinamento de altura para funcionários, você ter todos os funcionários registrados, você ter toda a documentação em dia, né, da empresa, faz com que você tenha um diferencial. E isso, na hora de uma avaliação, uma seleção da empresa para contratar, muda tudo. Muda tudo, completamente. Eu queria entrar um pouco na área de rally, Paulo. Quem está assistindo a gente não pode deixar de perceber que você sofreu um acidente, sofreu alguma coisa aí. Foi um acidente de rally, isso aí? Não, isso é a primeira pergunta que todo mundo faz. É uma coisa interessante, né? Como participante de rally, com rally de velocidade, de regularidade, rally off-road, desde 1995. E quando foi em 2006, já tinha 11 anos de rally, eu fui atropelado na rua. Atravessando a rua, um carro entrou pela contramão e me atropelou. E foi um acidente muito grave, foram vários dias em coma, UTI, e graças a Deus foi um divisor de águas na minha vida. Até hoje, nenhum dia eu consegui lamentar ou reclamar do acidente. A partir do momento que eu abri os olhos, eu falei, eu tô vivo e tá tudo lindo. Você ficou quanto tempo em coma? 5 para 6 dias em coma. E foi uma situação muito grave, né? Chegou ao ponto no terceiro dia que meu pai fez a oração para que eu partisse, porque não tinha condições, não tinha chance de sobreviver. E os médicos disseram que não... Mas aí o médico dos médicos deu conta, né? Esse aí não dá, né? Esse não dá. Não, e aí... De cabeça erguida, de mãos erguidas, né? Agradecendo sempre. E sempre fazendo bem, fazendo acontecer. Você disse que isso foi um divisor de águas. Com rally na época, já tinha empresa de comunicação visual. Sim. O que esse divisor de águas, o que foi esse divisor de águas? De um primeiro momento, a percepção de que eu não poderia ser mais operacional na empresa. Uhum. O primeiro momento, assim, nunca mais vou correr rally, nunca mais vou fazer tal coisas, mas aí durante o próprio período de recuperação fui percebendo que as limitações eram só minhas, né? Eu que estava me limitando. Então, 60 dias depois eu estava no Rio Grande do Sul correndo rally. Que né? Genial! Estava correndo rally. 45 dias depois do acidente eu estava num retiro, né, na igreja, servindo. E coisa de 15 dias depois, não do acidente, depois da recuperação, né? Eu já estava trabalhando. Mas o operacional realmente ficou sacrificado um pouco durante um período. E aí a ideia de trabalhar, procurar uma consultoria na época, um apoio, e mudar o formato. E aí foi quando gerou, saído da cena de aquele cara que faz, eu era simplesmente um especialista em comunicação visual, sabia fazer para administrar a empresa. E aí a empresa deu um boom. Mas por que você chegou a essa conclusão, que você deveria sair da parte operacional e partir para a parte mais estratégica da empresa? Para que a empresa se perpetue, seria isso? Também isso. Mas um ponto interessante foi que conhecimento. Então foi legal poder colocar mais pessoas fazendo o que fazia e transformar aquela pirâmide. Só que aquela pirâmide, né, crescendo todo mundo junto. Você foi, na verdade, dividindo... acho que dividindo não é a palavra correta, mas somando conhecimento com outras pessoas e multiplicando o seu conhecimento para os colaboradores para que todos pudessem fazer o que você fazia. Exatamente. Tanto é que hoje, na nossa empresa, estamos em 15 pessoas
todos os profissionais começaram na Logotipos. A Logotipos é uma fábrica de profissionais em Taubaté. Uau! Hoje nós temos em torno de, eu já contei outro dia, 10 microempresas, né, algumas bem formais, mas todas nascidas dentro da empresa, pessoas que não trabalhavam com conhecimento nenhum, não tinham nenhuma noção da área, e hoje várias pessoas trabalham, são complementares, não falo concorrentes, são complementares, né, e foram formados dentro da Logotipos. Sim, muitos profissionais. Que legal. E é uma técnica que eu uso de só trazer gente nova. Então a gente cria profissionais. Né? E o legal é a concorrência caindo em cima, querendo contratar. É demais. Essa ia ser a minha próxima pergunta. Você criando, desenvolvendo pessoas, e isso aí é um propósito fantástico, né? Genial. Eu imagino como é que a concorrência fica de olho nos profissionais que a Logotipos. E o que eu vejo é o seguinte: é muito legal, né? Quando você vê, por exemplo, a nível de esporte, no futebol, né? Um time está interessado, abre uma negociação. Não, infelizmente não existe. No telefone do funcionário, no horário comercial, durante o trabalho, e falar: vem pra cá que eu te pago R$5 a mais. Mas você, pelo jeito, lida muito bem com isso, né? Isso é um ponto que eu quero abordar no próximo bloco. Como é que você faz para ter esse espírito, esse brilho no olho, para continuar trabalhando do jeito que você trabalha, mesmo com esses riscos, né? Mas a gente vai falar sobre isso já no próximo bloco. Fica conosco. Vocês estão vendo que esse papo com o Paulo é genial, uma pessoa fantástica, porque na Rede Assim, a rádio mais informada, o Na Mesa, volta já já. Volta já já com a gente.